Oi, minhas queridas! Hoje a gente vai falar sobre como ter uma vida sexual gratificante. E o que é interessante, pode até ser muito confuso para algumas de vocês, nós vamos fazer tudo isso aqui, baseando na Bíblia. Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Até os ateus que não acreditam em Deus, já foi comprovado cientificamente a presença do rei Salomão, a existência do rei Salomão, e ele de fato foi o homem mais sábio que existiu. Ele teve a alternativa de pedir para Deus qualquer coisa que ele quisesse. E aí ele falou assim: não, eu quero sabedoria. E ele foi o homem mais sábio que já existiu. E ele escreveu um livro totalmente dedicado ao romance. Romance mesmo, romance a parte da corte, de cortejada, cobiça, da conversa, do sexo, do pós-sexo. Ele fez esse livro, Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, como dizem algumas versões, é um livro dedicado totalmente para o romance. E vamos lá. Gente, o casamento, ele é a união de duas pessoas imperfeitas. Casamento não vem pronto, filhos não vêm prontos, vida não vem pronta, tudo é uma construção. E a vida sexual gratificante também é uma construção, também precisa de manutenção, também precisa de ajustes, tá? Então vamos lá. Lá em Cantares de Salomão, no capítulo 7, a partir do versículo 6, a gente vai ler. Olha que inteligente. Ele fala bem assim para ela, Salomão fala para a gata dele: como você é linda. Primeira coisa, gente, os homens, eles são altamente visuais. Ai, Janaína, mas eu tô gordinha, como assim? Não, eles são visuais. A maneira com que você mexe o cabelo pro seu marido, a roupa que você veste pro seu marido, a maneira com que você vai olhar e a maneira com que você vai tocar, é aí que ele enxerga a beleza. Esses dias o Ricardo tava olhando pra mim assim com encanto, né? Na fase que eu tô me achando mais, enfim. E ele olhou e falou assim: como você ficou mais linda com o passar dos anos do que quando eu te conheci. Até o seu rosto, o formato do seu rosto tá mais bonito. Gente, olha só, a maneira de jogar o cabelo, a maneira de se maquiar, a maneira de olhar, a maneira de se vestir quando você tá querendo alguma coisinha a mais. Essa questão do visual para o homem é muito importante. E Salomão fala: como você é gata, como você é linda. E aí ele fala bem assim: como você me dá prazer. Você sabe a maneira que seu marido se sente satisfeito sexualmente? A maneira que, como você sabe que se você fizer daquela maneira, ele vai ficar satisfeito? Pois é, Salomão falava assim: como você me satisfaz, como você me dá prazer. E aí ele fala agora assim, olha só: e como a sua presença é agradável. Gente, aqui é que o bicho pega. Porque às vezes com a sobrecarga do dia a dia, com a nossa cabeça, com os nossos problemas, com TPM, com um monte de coisa, o marido tenta fazer de tudo para não voltar para casa. Porque ele sabe que quando ele chegar em casa vai ser gritaria, vai ser cara feia, vai ser reclamação, vai ser você contando tanto que você tá estressada, vai ser você falando tanto que aquela menina do seu serviço é falsa, tanto. Não é agradável, não agrada a ele estar perto de você. Qual foi a vez que você pegou algum assunto que ele gosta e deu uma lida para você bater um papo interessante, agradável com ele? Porque às vezes você fala bem assim: ai, mas o meu marido só quer ficar com os amigos dele. Provavelmente agrade a ele o tipo de papo dos amigos. Não é que você tem que falar aquela mesma linguagem, não. Mas, por exemplo, o Ricardo, ele gosta muito dessa questão de empresa, de liderança, de treinamento. Vira e mexe, eu entro num Instagram de um cara chamado Thiago Concer. E lá ele dá algumas dicas de venda, de não sei o quê. Aí ele chega e eu falo bem assim: Ricardo, você sabia que agora a nova metodologia de abordagem de venda que as pessoas estão usando é pela internet? E aí eles querem humanizar a empresa. O que você acha da gente gravar um vídeo com o cliente falando o que ele mais gostou na autoescola? Aí o Ricardo se interessa em conversar comigo. E é claro que dessa conversa eu vou puxar outros assuntos que me interessam também, mas eu me torno uma pessoa interessante, alguém que ele quer voltar. E aí vamos lá, e ele fala bem assim: você é esbelta como uma palmeira e os seus seios são como cachos de uva. Gente, uva é feita para quê? Fica a dica, às vezes a gente fica
muito no pudor, muito nisso, mas uva foi feita para chupar, uva foi feita para colocar a boca, para se deliciar. Então aqui, Salomão, no auge da sua sabedoria, já avisava que para os homens o seio é algo muito erógeno, é algo que chama muita atenção e é algo que ele gosta de colocar a boca. Tanto é que Salomão fala bem aqui, eu me apossarei desses frutos, que os seus seios sejam como seus cachos de uva. Aí olha o que ele fala. E o aroma do seu hálito são como perfume, é como perfume de maçãs. Gente, olha, eu vou falar uma coisa impressionante. Você sabia que a higiene, a falta de higiene, o cheiro que desagrada está entre as 5 principais causas de divórcio no mundo? Realmente deve ser muito difícil você ter apetite sexual, ter vontade de beijar uma pessoa que o hálito dela não é agradável, ou que ela é muito porca, não toma banho da maneira legal, ou que ele não tem um cheiro agradável. Isso serve pra gente também, essa manutenção dos cheiros do nosso corpo, porque a mulher ela é muito mais propensa a cheirar mal do que o homem, por causa da umidade que o nosso corpo tem. Então a gente precisa ter uma manutenção. Como que tá o seu hálito? Como é que tá o seu cheiro vaginal? Porque a vagina ela tem um cheiro característico, tá? E ela exala um feromônio, é um hormônio que o homem gosta daquele cheiro. Mas em relação à higiene, como que tá a higiene? O cheiro do seu corpo. Qual foi a última vez que você comprou um creme cheiroso para você se perfumar? Eu fiz isso ontem, eu fiz essa experiência, eu comprei um creme de pele novo. E aí eu passei no corpo todo, eu nem tava com a intenção de ter relação sexual, mas eu queria causar uma memória olfativa no Ricardo, que quando ele sentisse esse cheiro, ele falasse, a minha mulher é cheirosa, né? E aí eu comprei um dos meus perfumes favoritos, se chama Gigi, da Avatim. E aí eu comprei o creme, aquele creme acetinado e passei. Aí ele veio, a gente deitou, ele veio fazendo assim, ó, no meu braço, falou, meu Deus, mas é cheirosa. Oh, conseguiu o que eu queria, fomos dormir no 0-0, mas eu criei uma memória olfativa. Igual Salomão falou, o seu aroma, o seu hálito é como o das maçãs. Cuide do seu hálito. E se o seu marido tem uma dificuldade nessa parte de cheiros, algo que não te atrai tanto, converse com ele. Na boa, chega e fala, amor, deve estar acontecendo alguma coisa no seu estômago, nos seus dentes, mas não tá bacana. Ou então, amor, meu apetite sexual não tá tão alto porque você não toma banho antes de dormir. Isso pra mim faz diferença. Ou então, amor, a maneira com que você joga as coisas ou que você deixa o vaso sanitário, não, o cheiro me traz uma memória ruim, não é bacana pra mim. E fala que sexualmente isso atrapalha, rasga, porque isso vai ajudar muito. Lembre-se que a dificuldade com a higiene está entre as 5 principais causas de divórcio no mundo. Eu vou colocar para você aqui as principais causas de divórcio do mundo no nosso resumo, tá bom? E ele fala bem assim, olha só, os seus beijos são melhor do que o vinho. Gente, eu sei que com o tempo de casamento, a gente não se interessa tanto em beijar igual era o namoro. Mas, gente, aqui é a campainha que liga lá embaixo. Então é muito importante que a gente não se desprenda, que a gente não esqueça de dar um beijão de língua no marido pelo menos uma vez por dia. Lembre-se que eles são visuais. Quando eles verem na rua os jovens fazendo isso, isso vai chamar a atenção deles. Que a gente não seja uma pedra de tropeço para o nosso marido começar a desejar outra mulher. Dá um beijão de língua no marido mesmo, para ele lembrar que você é boa nisso. Demarca o seu território. Eu lembro que eu tava beijando meu marido numa pescaria dessas e um amigo nosso que é muito engraçado falou assim, mas vocês ainda beijam de língua? E eu falei, aqui é um casal que beija. Você acha que eu quero beijar o tempo todo? Não quero. Mas nós precisamos fazer a manutenção do nosso casamento. Gente, o casamento sem sexo é pecado. Deus criou o sexo como um presente para o casamento. É muito importante que a vida sexual do casal esteja bem. A falta de sexo ou o sexo ruim é a primeira causa de divórcio no mundo. Ou seja, vamos administrar bem isso. E olha só que interessante. Olha só, seus beijos são como o vento. Ela beija muito bem. Sim, aí ela vai falar para ele, vinho que escorre totalmente para o meu amado, que flui suave por lábios e dentes. Ela tá falando da parte oral da boca, tá? Então, significa que isso pode acontecer, que deve acontecer, que é interessante para o sexo a gente usar a boca também.
Aí ela fala assim, eu sou do meu amado, sou todinha dele, porque o homem gosta de ter a posse. Olha como essa mulher é inteligente. Eu sou do meu amado e ele me deseja. Aí ela convida ele para ter relação sexual. A mulher, ela toma a iniciativa. Você tem tomado a iniciativa? Você tá tão cansado de menino, de serviço, ou com tanta raiva do seu marido que você não fez isso? Sabia que o comportamento do seu marido pode mudar de acordo com que a sua vida sexual fica mais interessante? O homem, ele se apaixona através desse contato. Olha só, ela convida ele, ela fala bem assim, venha meu amor, vamos ali para os campos passar a noite entre as flores, e ela fala que ela vai ter muito tempo de relação sexual, porque ela fala bem assim, vamos ficar até amanhecer. Levantar cedo para ir aos vinhedos, ver as videiras brotarem e as folhas se abrirão e eu te darei o meu amor novamente. Eita, essa daí é do fogo, viu? E ela fala bem assim, os melhores frutos estão à nossa porta, delícias novas e delícias antigas eu guardei só para você, meu amado. O que você fazia? Qual era a delícia antiga que você fazia na vida sexual que você tinha com seu parceiro que era massa? Esses dias o Ricardo me lembrou que quando a gente começou a namorar muito novo, era aquele fogo, aquela loucura, né? Quando a gente, logo no início do casamento, aquele, muito assim. E ele falou que às vezes a gente estava viajando e a gente parava num hotel no meio da viagem para se amar, porque era hormônio demais, era amor demais. Eu nunca mais fiz isso. Mas sabe, porque eu tô com as crianças lá atrás e gera um bom senso. Então eu não posso fazer isso mais inusitado. Mas você sabe que me deu uma ideia, eu falei, qualquer dia eu vou convidar o Ricardo para jantar, deixo os meninos com a minha mãe e aí no meio do caminho eu falo, não, a gente vai para um hotel. Igual a gente fazia antigamente. Quais eram as delícias antigas que você fazia e você não faz mais? E aí ela fala, mas eu também tenho delícias novas, no versículo 13, para você, que eu guardei só para você. Qual a sua novidade? Eu tenho dificuldade com isso, tá, gente? Em botar roupa, em fazer striptease, isso e aquilo. Mas esses dias eu falei, eu vou seguir o que a Bíblia me ensina. Fui e comprei um lubrificante que esquenta com sabor de morango. Super legal, foi super interessante. E muito mais legal pra mim, porque desde que eu me casei, a minha lubrificação não é muito boa. Então eu sentia dor na relação sexual. Então eu uso lubrificantes à base de água e desde que eu me casei. Mas agora eu comecei a inovar. Ah, e foi super isso? Não, mas já foi super interessante, porque o cheiro ficou diferente. Esquentou o negócio lá e deu um saborzinho, deu um cheiro, deu uma esquentadinha. São delícias novas e delícias antigas. Queridas, façam a manutenção da sua vida sexual. Se permitam sentir prazer. E é claro que nós mulheres está muito mais aqui. Às vezes o cara fez alguma coisa que nos magoou e tudo, mas vamos nos permitir viver e ser felizes, favorecidas na nossa vida sexual, igual na Bíblia já ensina pra gente ser. Deixa seu marido se deliciar no cacho de uvas, que o seu hálito seja agradável como de maçã, convida ele para poder fazer amor a noite inteira e ver o sol nascer, e quando o sol nascer faz de novo. Olha só que interessante que essa mulher fala, ela convida o marido para ter relação, coisa que a gente sabe que geralmente é a parte do homem, mas ela nos dá um conselho, tome a iniciativa de vez em quando. E não se esqueça, delícias antigas, delícias novas e beijos não podem faltar para que você tenha uma vida sexual favorável e que o seu marido fique caidinho por você